Muito bem, graças a Deus, nós estamos de volta aqui com mais uma edição, com mais um episódio do nosso podcast Aurora, onde a gente trabalha espiritualidade, teologia, psicologia e ministérios na igreja como um todo. Deus abençoe. Hoje nós temos uma edição muito, mas muito especial. Nós estamos aqui com duas mulheres de Deus. Estamos aqui com a Cleonice, que é a tia Cleo, e estamos aqui com a tia Bica. Bom dia, bem-vindas. Bom dia, gente. Deus abençoe você que está nos ouvindo aí. Tia Bica falando. Bom dia, Deus abençoe vocês. Muito bem, as duas são especialistas em Ministério Infantil, têm trabalhado e dedicado ao longo da vida ao exercício desse ministério, né? Vocês optam quem começa primeiro? Há quanto tempo vocês trabalham com crianças na igreja? Para mim, eu ia passar para ela. Mas as duas vão responder. A dúvida é saber qual vai ser primeiro. Então tá, já que ela passou para mim, vou obedecer. Eu, pastor, vou fazer já... Eu digo que como tia Bica, ministério, ter entendido como ministério, é o tempo de casamento. Vou fazer 21 anos. Mas sirvo as crianças desde os meus 12 anos. Com o meu pai, eu era estagiária do meu pai foi um mentor meu. Então, assumi a minha sala de EBD com 12 anos, a minha primeira EBD, uma criança cuidando de criança. Então, assim, mas como ministério tia Bica mesmo, entendendo, tendo todo esse entendimento teológico, me formei na PEC, tem 21 anos. Ok. Bom, eu nasci, eu acho que já no lar Deus preparando desde a minha infância para trabalhar com crianças, porque nós somos em 9 irmãos. Eu sou a Acho que você terceira. um pouquinho mais perto. E a Senão terceira. os nossos ouvintes lá. A terceira Né, irmã. Adilson? É isso, né? Deu aí? Deu aí? Como que tá o áudio dela aí? A gente testa ao vivo mesmo já no Já ar. vai estar certo. E desde então, né, fui a terceira,
eu tive outros irmãos menores que acabei ajudando a cuidar, né? E a gente fica junto, aprende como trabalhar com crianças. Mas na igreja mesmo, eu tinha 14 anos de idade. Foi a primeira vez que eu recebi assim, uma incumbência de ministrar para um grupo de crianças. Mas foi muito interessante, porque a Zilá, na época, era professora, diretora do Ministério Acho que tem que Infantil. estar um pouquinho mais perto ainda. E aí ela me passou uma história para eu contar. Eu estava empolgada. Então peguei essa história e decorei. E na hora, bem na hora de começar, minha mãe estava no Ministério Infantil naquela época, eu desmaiei no meio da sala. Coisa boa. Literalmente ou é figura de linguagem? Literalmente. Começou a escurecer tudo, ficou tudo estranho. Eu falei, mãe, tá tudo escuro. E caí, desmaiei. Aí minha mãe me acudiu e a Zilá pegou a história e continuou. Essa história eu não conhecia. Mas você acha que ficou um pouco nervosa ou você não estava bem aquele dia? Muito nervosa. Alguns outros Porque realmente você se prepara em casa. Sim. Mas uma coisa é você estar em casa e de frente a um público. Né? Muitas crianças, e então ali foi o meu início. Acho que depois foi muitos aperfeiçoamentos e muitos cursos que a gente, né, vai fazendo, procura se aperfeiçoar. Mas o meu chamado aí foi mais ou menos uns 40 anos, né, pastor? Que bacana. As duas começaram muito cedo, né? 12 anos, 14 anos de idade, já serviu o Ministério Infantil. Sim. É uma mão de obra boa, adolescentes, para trabalhar com o Ministério Infantil? Professor, eu gosto de instigá-los. Eles são muito aptos, assim, e é legal para você usar aqueles mais agitados, viu? Uma dica aí para quem está me ouvindo. Pelo menos uma estratégia que nós temos, né, tia? Desde criança e os adolescentes, você pode colocar eles, usar a energia deles como estagiário. Eles amam se sentir pertencentes. Então, quando eu via uma criança e vejo uma criança agitada, eu já falo, olha, você vai ser o meu ajudante do dia, já tinha um avental de estagiário, e aquilo fazia com que eles desenvolvessem uma tal responsabilidade e ia mudando. E eu acho que é legal trabalhar. Eu amo trabalhar com adolescente. Eles são muito prestativos. Eles se prontificam e porque o que acontece? Com os 12 anos, ele já sai do Ministério Infantil. Mas ele quer continuar. Então, o que a gente faz? Eles se prontificam a ajudar. Nós queremos estar juntos. E então, eles são excelentes para ajudar uma criança a ir ao banheiro. E ele vai aprendendo. Conforme ele vai ouvindo, ele vai aprendendo e logo, logo ele está apto para ministrar, para começar, né? Ele começa com observação, né? Sim. Depois participa e a gente vai dando, dependendo da criança, né? A área que a gente vai seguindo, os dons que ele tem, né? Tá, vocês começaram muito cedo com 12 anos, já tá um tempinho aí trabalhando esse ministério. Essa paixão não passa por cuidar de crianças? 20 anos? Eu vou responder aqui, ó. Eu vou completar 42 anos. E querem ficar jovens, pastor? Venha para o Ministério Infantil. Você nunca vai ser chamado de vó, você vai ser chamado de tia para sempre. Exatamente. Então, assim, para mim, eu acho que uma vez picado pelo Ministério Infantil, não tem idade. E criança, pastor, ela é muito amável. É um ministério que não tem competição. Se você entrega uma bala, um pirulito, o abraço dela é tão verdadeiro que você quer se dispor mais. Então é diferente, você acaba realmente levando para casa a atividade, porque é uma professora, então tem muito atividade com papel, com recortes, mas é algo que tem até um meme no Instagram que eu não compartilhei, que tem uma tia toda descabelada, que realmente a gente fica, mas assim, quero dizer que eu saio de lá renovada. Não sei, a pastora Cleonice ela vai falar, mas todas as vezes eu realmente me canso, mas eu chego renovada. As crianças me trazem assim uma energia excelente, maravilhosa, de saúde, de vitalidade. Eu fico feliz quando o pastor avisa lá que as crianças vão descer, eu sou a primeira a me levantar. Né? A gente sempre se sente criança e nunca cansa. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente vê a necessidade da gente estar junto da criança, da gente estar dando suporte, porque hoje muitas coisas mudaram, mas a criança é a mesma, a necessidade é a mesma.
o emocional dela hoje está mais debilitado, mais fragilizado, e a gente então entende a necessidade maior da gente estar junto, de estudar mais, de se aperfeiçoar mais para estar dando o suporte que elas precisam. Você acha que a criança quando vocês começaram para a criança de hoje, mudou? Tem algumas características diferentes? Comportamento, conhecimento, a própria questão das limitações agora, como por exemplo autismo, etc. Como que vocês encaram, quando você começou o ministério para hoje, as características das crianças, personalidades, ou pegando esse gancho na fala da Cleonice aí, a criança é a mesma, tem o mesmo sentimento, ou você acha que a questão da tecnologia, o que a gente poderia pontuar 20 anos atrás, 30 anos atrás, para a criança de hoje? Pode falar, Bica, fica à vontade. Então, pastor, assim, no cuidado, olhando para o desenvolvimento infantil, ela é a mesma. Ela precisa de amor, ela precisa de atenção, ela não pode ser negligenciada. Mas hoje o mundo mudou na questão que eu penso assim, quando nós tínhamos recursos visuais na época, era um flanelógrafo, né? Mas a criança não tinha acesso, na minha época, a computador, a celular. Eu acho que a pastora Cleonice vai falar também sobre isso. Então, parece que as crianças eram um pouco menos agitadas, menos ansiosas por conta da tecnologia. E elas tinham menos informações e elas esperavam um pouco mais do adulto. Essa intermediação. Hoje, se você não for uma pessoa preparada com um jogo de cintura, que sempre teve que ter, mas agora você tem que ter um jogo de cintura com as respostas, né, com o que elas trazem da vivência de casa, do que assistiram, que você fica assustada. Opa, na minha época, 11 anos, criança não falava disso quando eu atendia. Então, hoje, a minha especialização precisa ser tanto para a psicologia da criança, não só para o desenvolvimento espiritual, porque antes a gente se preparava muito para a Bíblia. Hoje, se você não se preparar e entender as características de uma criança que tem autismo, de uma criança que tem essas necessidades, você não vai conseguir integrá-la, né? E na nossa época, por exemplo, uma criança que era chamada especial, ela ficava em sala separada, havia uma segregação. Hoje não, hoje elas precisam estar incluídas. Então, um professor, não importa se é secular ou se é um líder espiritual, ele vai precisar saber um pouco da pedagogia também, porque ele vai precisar incluir um material que uma criança usa, aquela criança talvez não vai poder usar, vai ter que usar um abafador, porque o ruído, mas ela tem que estar incluída. Então, para mim, tem muita coisa nova. E eu ainda não sei nada ainda, estou aprendendo. As crianças de hoje são diferentes. Nós podemos dizer que ela é criança, ela tem toda uma estrutura infantil, mas a cabecinha dela, o emocional dela, o psicológico hoje é muito mais para frente. E, por outro lado, muito mais, com muitas dificuldades na área socioemocional. A criança emocionalmente hoje, pela mídia, né? Nós sabemos aí que elas são a geração alfa, né? Elas são a geração muito mais interativa. Se você não tiver a resposta, você tem que falar para ela que nós vamos pesquisar, porque a gente não tem todas as respostas. Por outro lado, elas estão muito ligadinhas, tudo ela sabe, porque ela tem o conhecimento muito maior que antigamente, porque ela tem na mão ali o conhecimento, mas ela falta ainda o quê? Esse pastoreio, o pastoreio do emocional, porque ela também vê o que nós antigamente não viam, as tragédias, ela não via toda a questão que hoje tem, as violências, então ela está em contato com isso. Ela acompanha o noticiário de certa forma. Totalmente, então nós temos que estar muito atento e colocar isso dentro da palavra e trabalhar com ela para que ela possa compreender qual que é o papel dela nessa situação e interagir de maneira que ela possa estar junto numa história, não mais como antigamente, mas ela fazer parte da história. Ela também, porque elas questionam muito, as crianças são muito questionadoras. Isso é excelente para o ministério, porque você tem que estar atento, porque é na hora da pergunta que ela está aberta para receber a resposta e para aprender. Então hoje, nós não tínhamos, eu não lembro eu sei a Bica, mas minha época não tinha crianças que faziam tantas perguntas durante a ministração. Elas eram mais um aprendizado passivo, só ouviam e não estava com a interação. Hoje, elas aprendem
interagindo, conversando, participando, com teatro. Então, por isso que a gente tem que estar dinamizando. O Ministério Infantil hoje é outro em razão da mudança da criança, dessa criança, geração alfa, que é uma criança, né, agitadinha e com mais conhecimento, mas também, como diz a Bica, mais cuidado. Você diz o que a própria criança que não tem um diagnóstico de alguma limitação, ela já é mais agitada em comparação com as anteriores, é isso que quer dizer? Nós temos hoje mais crianças com neurodivergências, mas elas tinham antigamente, só que não eram diagnosticadas. Hoje nós temos mais conhecimentos, então nós temos mais crianças e também aí especialistas, né? E a gente procura se especializar dentro dessa área para ver como que o evangelho pode chegar ao coraçãozinho dela. Porque ela tem uma compreensão diferente da palavra de Deus. Então, como que ela pode entender o que Jesus fez, a salvação, o pecado, que hoje está sendo tão relativo, bem difícil. As crianças, pastor, que tinham as especificidades no passado, os pais nem levavam para a igreja. Na época ficava só na PAI. Ficavam escondidas. Elas ficavam escondidas. Então, os pais não se comunicavam, não falavam, tinha aquela vergonha, né? Hoje, graças a Deus, com esses laudos, as crianças elas estão chegando. Sim. Os pais também estão vindo. Então, os pais sofriam muito com isso. Até hoje, eu acredito que o Ministério Infantil tem sido uma bênção também para esses pais. Muitos pais nem congregavam, né? Então, a igreja precisa ser inclusiva para trabalhar essas questões, receber os pais, e as professoras precisam se dinamizar, estudar. Precisa ser uma pedagoga? Se você não tiver uma pedagogia, não precisa, mas é legal você estudar livros, ler sobre as questões neurais, como que a criança aprende, as especificidades. Por exemplo, seu pequeno grupo, eu tenho 2 autistas na sala, já é uma demanda gigantesca. O autista, ele aprende diferente, o cérebro dele é totalmente diferente, você não vai conseguir amarrá-lo, segurá-lo, né? Então, se você realmente quer interagir, que legal você, então, começar a aprender quais recursos, né? As características que vai fazer ele aprender a palavra de Deus. E eu tenho uma característica aqui legal para trazer, que isso aqui é de qualquer pessoa. Por exemplo, as vantagens de recursos audiovisuais. E é legal para a gente aprender, porque às vezes, como tias de Ministério Infantil, a gente pensa em ficar atrás de um papel, ler um livro e ficar ali. Nem a gente aguenta alguém falando assim, né, pastor? Nem adulto, né? Nem adulto. Então, olha que legal, ó, 1% eles aprendem através do paladar. Então, legal trazer essas questões. Eles, as crianças. As crianças. Independentemente da idade. Eu da criança. acredito, professor, e uma característica que eu tenho, né? Por exemplo, além de ministrar em sala de aula, eu ministro para congressos, então tem todas as faixas etárias, pais, né? Eu já tive experiência com vovôs me vendo ministrar sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, usando recursos visuais, né? Então, os símbolos do Espírito Santo, usei o azeite, mostrando os símbolos, como ele agia no Antigo Testamento, por exemplo. E aí pessoas de idade, um vozinho de 80 anos chegou em mim, hoje eu aprendi. Então, assim, às vezes, da linguagem visual, eu já tive essa característica de ouvir e falei, então, e não é só a criança que gosta da contação de história dramatizada. Quantas vezes que eu estou contando a história de Apocalipse, que é uma introdução ao Apocalipse, como ensinar o Apocalipse para criança? É a minha paixão esse tema, porque na minha época eu tinha medo, eu não quero ir para o céu jamais, eu pensava. Tocava as trombetas lá, fazia aqueles teatros, apagava a luz, piscava, eu me segurava no banco. E aí, quando eu fui entendendo, meu pai foi me ensinando o que era o Apocalipse, eu lembro, pastor, que essa linguagem simbólica do Apocalipse, eu lembro de um professor colocar para nossa sala, eu tinha 10 anos, a besta de não sei quantas cabeças. E eu queria chegar nessa época. Então, eu aprendi o Apocalipse hoje, como nós aprendemos na teologia, que é uma esperança para a igreja, é uma promessa. E essas coisas aqui, ó, que a gente pode trazer, por exemplo, o tato. Então, quando eu falava sobre algemas, o que eram os pregos, a esponja, e a gente faz a criança provar o vinagre, um pouquinho de vinagre. Pensa, criança, deram isso para Jesus beber,
né? Eles ficam encantados, professor. Uma Vocês professora... falam na dinâmica da aula. Na para as dinâmica, crianças levar incluindo... esses elementos para eles provarem. Sensações táteis, usar os 5 sentidos. Por isso que eu tô querendo dizer, tudo isso é legal porque você vai alcançar também uma criança, por exemplo, que ela tem baixa visão, então ela vai poder apalpar, ela vai poder experimentar. Quando eu só fico mostrando um recurso visual, e aquela minha criança que não enxerga, porque nós temos crianças que são cegas em sala de aula, e aí? Então a gente tem que aprender a se apresentar. Olha, eu tô assim, esse recurso tem essa cor. Você quer apalpar? Por isso que hoje eu trabalho com recursos em feltro. Porque eu também já tive essa experiência, né? Não enxergo de um olho até hoje. Então me apaixonei por muitas características de crianças assim. E elas querem abraçar. Então se o professor tem algum recurso que a criança não pode pegar, então já mostra, já tira, porque a criança quer palpar, quer pegar. E eu levei para o lado do feltro. Então, trazer essas características de vantagens de recursos audiovisuais pode trazer essa facilidade para todas as características e para todas as idades. Falar sobre a noiva, eu lembro que eu comecei falando demais aqui, Cléo, já vou parar. Eu comecei a falar sobre a noiva e nós desenvolvemos um recurso com um vestido de uma noiva. E aí, eu falei, vou usar a noiva. Quando eu cheguei lá, um menino falou, mas eu não sou menina. Por que vocês falam que eu sou a noiva? Uau. E eu aí peguei, e eu tinha comprado um varal de bandeiras. Pedi pela Shopee, viu, tia? Se vocês que gostam de dicas aí, é baratinho. E aí eu peguei na hora, pastor, um plano B, coloquei aquele varal dentro da noiva, que é um corpinho, né? E eu falei assim, mas quando a Bíblia fala sobre a noiva, ela fala sobre a santidade da noiva, as vestes brancas. E a noiva é a humanidade, é o povo do Senhor. E estiquei aquele varal de bandeira que deu a sala inteira. Viram povos, né? Aí eles conheciam a bandeira. Foi incrível. Começaram a falar de futebol também, por causa das bandeiras. Mas ganhei eles. E aí eles começaram, eles entenderam. Então, se a minha fala fosse só falar, vocês são a igreja, a noiva de Cristo, ele não teria entendido. Com o meu recurso, esticando a bandeira ali, eles entenderam que, na verdade, é uma linguagem figurativa de um povo que o Senhor está tratando e trabalhando. E eu acho muito legal, por isso que eu gosto de trabalhar com recursos. Eu até mesmo, para aprender, eu sou muito visual. Eu preciso de ter. Então, na minha cabeça, eu imagino. E imagina, a Bíblia, tem muitas, né, ilustrações. E a criança, ela é muito literal no que ela ouve. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado em cada detalhe na explicação. Palavras simples. Tem a situação da minha sobrinha, Natália. Ela pegou o controle da televisão lá, né? E bonitinha, era uns 5 aninhos. E ela cantando lá, aquela música do Kleber Lucas. No controle está o meu Deus, tudo governa. Tá no controle, né? Olha lá, ela tá no controle. Então, para ela, é muito literal a palavra controle. E se nós não explicarmos toda a palavra, né? É o que eu digo aqui no texto do semeador, que fala aqui em Mateus 13, versículo 19. Quando o semeador sai para semear, e ele então semeia em várias terras. E tem uma terra que é a terra Se quiser ler o que eles texto, não pode ler o entendem. texto. Está Pode aqui em Mateus 13, versículo 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então, o nosso objetivo como professor é fazer com que ela entenda a palavra, para que o maligno não venha e tire do coração dela. Porque ela precisa compreender. E esse compreender é nesse sentido, de usar recursos, de usar ali o tato, a visão, a audição, né? O teatro, o cheiro. Isso vai fazer com que ela tenha muito mais envolvimento e isso fique marcado no coraçãozinho dela. Porque nós temos que ter esse cuidado. No cuidado de ensinar na mente, no coração e na mão. Ela precisa, exatamente, ela precisa aprender uma história bíblica. Mas uma criança que sabe muito da Bíblia, nem sempre ela é uma criança que recebeu a Bíblia no coração. Então, ela precisa aprender, mas ela precisa descer no coração. E aí que a gente tem que entrar o quê? Os sentimentos, as músicas, trabalhar essa questão auditiva dela, para ela entender, ela sentir, porque com a emoção também, a afetividade faz com que a criança aprenda. Então, quando ela tem boa afetividade, a gente sabe disso, né, com o professor,
a gente tem mais facilidade com aquele conteúdo. Então, a criança precisa aprender, precisa descer o coração e ela precisa fazer, ela precisa agir. Que é a terceira parte que a gente tem muito de cuidado com uma aula, né? Ela precisa entender, mas ela precisa compreender o que ela está. Você fez uma dinâmica esses tempos atrás, bastante plantar umas coisinhas. Como que foi esse negócio? Você pode compartilhar aí? Pessoal, as tias e os tios, a gente entra nessa questão dos tios. Pega as dicas também. Como que foi essa dinâmica aí? Olha, pastor, graças a Deus que a gente tem uma equipe boa aqui, que assim, sempre tá atento, pesquisa. Foi minha equipe que me ajudou, a Vanessa. Cleonice, nós temos agora a Páscoa, vamos trabalhar e montar o sepulcro e fazer, plantando então as sementinhas aí. Por isso que a gente se prepara com antecedência, né, Lica? Porque nós tivemos então um mês para ver a plantinha crescer, para estar junto, para montar o sepulcro, e colocamos dentro do túmulo, fizemos, né, com a pedrinha, a pedra que prende, e deixamos lá o paninho branco, que ele não está aqui, mas ressuscitou. Então nós colocamos, e no dia nós orientamos as mães, que é outro problema, outra coisa importante nós fazemos. Temos esse contato com as famílias, né? Então, de manhã, no domingo de manhã, eles iriam abrir o túmulo. Foi de surpresa para a criança. E ela então abriu e ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Só estava o paninho, né? Foi muito interessante. As crianças agindo, elas plantando, elas trabalhando com as pedrinhas, né? Organizando. Foi bem diferente. Legal, gostoso. Né? Muito bem, o pessoal está interagindo com a gente aí. O Roberto Floriano. Tia Bica e tia Cleonice são bênçãos de Deus na vida das nossas crianças. Vida longa para as tias. Amém. Que bom, Roberto. A Odete, você pôs da Kátia, a Kátia Guerino também. Bom dia, deve ser. Bom dia, tia Bica, seremos tias sempre, ô glória. Isso mesmo. E a Odete Moreira, bom dia, paz a todos. Paz, irmão Odete, Deus abençoe, em nome de Jesus. Que bom, se você também tem alguma pergunta, hoje nós estamos aqui com a tia Bica, com a tia Cleonice, sobre ministério infantil na igreja, falando sobre as crianças e também o privilégio que é servir nesse ministério. Se você tem alguma pergunta, pode mandar para a gente aí, que elas respondem. Elas estão aqui hoje prontíssimas para... Se eu não souber, eu vou mandar aqui, ó. A gente está aqui com duas tias hoje e a gente percebe que, pelo menos eu tenho essa impressão, vocês podem tirar a minha dúvida, que a maioria das pessoas envolvidas com o Ministério Infantil são mulheres. É verdade? Caso seja verdade, por quê? E como a gente pode motivar homens a participarem também disso? Tá, eu vou responder, pastor, mas eu segurei aqui até a minha tela, antes de eu entrar na questão... Pode concluir aquela temática das pesquisas. A questão do homem é muito importante, segura o gancho aí. Tá. Mas para você que está me ouvindo aí, falando sobre os recursos que a tia Cléo estava falando, anota essa estatística aí, professor que está me ouvindo. Precisa de tanta coisa? Precisa. Como diz meu filho, não é fácil competir com a Disney. E segundo, viu, pastor? Por isso que eu coloco LED. Isso é verdade. Não é fácil, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, os métodos de ensino, olha... Se for só oral, depois de 1 hora, a criança vai 70% reter. Depois de 3 dias, 10% ficou. Só oral, falado. Se o método for só visual, em 3 horas, 70% ela retém. E depois de 3 dias, 20%, só visual. Agora, se for oral e visual, depois de 3 horas ela reteve 85%. E depois de 3 dias ainda está na mente dela 65%. Então, essa metodologia de usar o oral, o visual e a prática, porque daí se você também falar ou ensinar, qual é a nossa metodologia? Transformação. O evangelho é transformação. Se ficar só no campo da informação, que é na mente, que a pastora Cleonice estava falando, a criança vai estar tipo um cabeção grandão pesada, sabe? Replicar as histórias, recontar as histórias, mas ela não entendeu, ela não se sentiu na história. Então não desceu pro coração dela. Agora quando ela fala, tia, hoje eu fui igual Jonas, eu fugi da minha mãe. Ela entendeu a aplicação, que a Bíblia não é só um livro de 2000 anos atrás, é atual. Ela se sentiu na história. E ela vai descer para a mão dela, tia, eu quero pedir perdão
para falar com a mamãe. Então, agora na prática, ela mentia, não mente mais. Então, é esse evangelho que a gente precisa trabalhar. E que as crianças são discípulos em ação, não discípulo em espera. Então, toda a sua aula precisa ter um desafio. Hoje eu falei sobre obediência, eu preciso dar algo didático para ela, para que ela chegue, replique a história, identifique quando ela for fazer, opa, isso é desobedecer. E ensine ainda o próximo. Elas são discípulo em ação agora. Então, os professores usem suas crianças para discipularem os próximos. E vindo agora para nossa pergunta sobre o homem no ministério infantil. Então, calma aí, você abriu outro gancho Tá, para mim. segura aí o homem, sobre segura a questão do visual. Vamos lá. Sobre a questão do visual. Esse visual, ele tem que ser literal? Vocês precisam ter um recurso físico para que a criança veja, seja uma caracterização na sua roupa ou um material específico? Ou pode ser também, você cria uma cena visual na mente da criança conforme você conta e desenvolve uma história? De tal maneira que ela visualize aquilo. Aí eu acho que já entraremos de outra arte, que é a arte da contação de história. Isso. Eu tenho aqui minha palestra aqui da contação de história. Olha, isso se chama imaginação ativa. Se eu uso um recurso pronto, por exemplo, quem me conhece, eu acabo não usando muitas histórias visualizadas, assim, por exemplo, todos os irmãos de José. Aí tem um recurso, que todos os bonequinhos, não. E eu faço eles imaginar. Então, eu posso pensar, vamos supor, José, uma túnica colorida, né? Posso imaginar, usar ali, crianças, olha, eu vou colocar aqui, ó, tantos cabos de vassoura, ou tantos palitos de sorvete. Vamos imaginar esse? Né? Ou os de Davi, Eliabe era o grandão, fortão. Vamos imaginar, crianças, como que vocês imaginam? Estou fazendo a criança gravar a mensagem, entendeu? O recurso para mim, pastor, além de fazer a criança pensar, por exemplo, quando eu vou falar as minhas histórias, eu uso símbolos. Se eu vou falar de Davi, então eu vou falar sobre o quê? Ungir Davi. Eu tenho um chifre ali para falar sobre a unção, com azeite, por exemplo. Esse é o meu símbolo para falar de Davi. Ou eu vou falar na parte que ele pastoreava as ovelhas. Eu tenho uma harpa que toca e uma ovelhinha. O demais da história, ele vai imaginar comigo. Ou você pode dramatizar, né, Cléo? Fala aí, Cléo, sobre uma dramatização, vestir uma criança. Nós trabalhamos bastante com a interação deles, né? Então, eles mesmos vêm, porque ele já sabe a história, muitas vezes, então ele vai, e a gente vai conduzindo ela para fazer parte da história. E a criança gosta de participar e gosta de aprender, né? Isso é muito, muito bom no Ministério Infantil, porque ela está ali, ela é sincera. Se ela não está gostando, ela vai olhar para você com aquela carinha de mexer na cadeira, e a gente tem que mudar a estratégia. Então, nós temos que ser muito atentos a esse movimento da criança. Se aquele recurso não está sendo legal, você vai usando, né, a criatividade ali, trabalhando, dando um tempinho, levanta, vamos cantar e vamos... Isso na mesma aula. Na mesma aula. Por isso que hoje nós temos que ser dinâmicos. Tem que se desdobrar na mesma aula. Não dá para pensar, então, na próxima aula eu faço assim, assim. Nem é ali na hora, texto. senão você perde elas. Sim. Agora, uma coisa que nós usamos muito, usamos a palavra, e ela, na palavra ela vai estudar. Nós nunca... A primeira coisa que um professor deve fazer Abrir é a Bíblia. palavra. Ler e ler para você ser muito fiel. E você mostrar para a criança, sempre nas histórias que a gente conta, a gente está com a Bíblia na mão, às vezes mas a Bíblia está ali. Explica, mas continuamos, né, na palavra. Porque a criança precisa entender que aquela história Está na Bíblia. Está na é Bíblia. a palavra de Deus. Então ela vai, e a gente vai então trabalhando nesse sentido. Você já né? viu o tamanho da bolsa de tia? É verdade. A gente não usa bolsas, a gente usa sacolas, mochilões. muitas sacolas. Porque é uma estratégia. A criança, ela é audiovisual, ela cansou, pastor. Tem umas que e elas começam a abrir a boca, elas demonstram. Elas são muito Então você já claras. pega outro recurso. O outro recurso, aí ela já volta mais um tempo de 15 minutos de atenção. Aí ela cansou, você já pega outro recurso. É uma estratégia. Eu uso muito assim, ó. Eu trago tecidos. A pessoa tá ficando um pouco cansadinha. Eu falo, você. Aí ela olha assim. Então, muitos estavam ali como você, cansados, né? Criança já sei. Traz ela. Já trago, entendeu? E isso é uma forma. O professor não pode ficar escondido. Ele precisa olhar gestos, ter uma entonação de voz, né? Então, isso aí é a contação de história.
é bem legal. Já fazendo uma propaganda aí lá no meu canal do YouTube, tem várias contações de histórias, onde eu dou essa dinamização de você usar os gestos. Eu conto histórias só com gestos, o meu corpo é um recurso. Mas você tem que saber usar, porque tem gente que fica escondidinho, né? Não, então deixe-se usar. Né? A atenção da criança para uma ministração é quantos minutos, mais ou menos? Ou se tiver Isso eu tenho boa... anotado aqui, eu acho que a Bica também deve ter. Vocês têm aí? Cleonice, essa fala do tempo que enquanto eu vou falar aqui, ó. Por exemplo, ó, a Cleonice vai achar Pode o tempo achar ali aqui. e eu vou falar do interesse das faixas etárias, tá? Oh, bacana. isso. Bacana. Por exemplo, ó, uma criança até 3 anos de idade. O interesse que ela tem pelas histórias são histórias de bichinhos, brinquedos, seres de natureza e crianças. Não adianta ficar contando história de genealogia nessa data aqui. Não adianta querer contar uma história completa do que aconteceu na Arca de Noé, o dilúvio, não sei o que. Não. Use pequenas partes do texto e faça uma complementação. Por isso que é legal, a cada domingo você completar a história para uma criança de 3 anos. A criança aprende com a repetição. Tem professoras que querem ensinar várias verdades em um só texto, a criança não vai guardar nenhuma. Então a verdade bíblica para essa idade aqui deve ser pautada nesses interesses, histórias de animais, história da criação, certo? Agora, criança de 3 a 6 anos. Desculpa aí da minha voz, hein, gente? História de repetição e acumulativas, por exemplo. Nós podemos usar aqui quantas vezes nós podemos falar assim, que o moço de Eliseu ou de Elias agora, que me foge, que ele foi e daí viu a pequena Eliseu, nuvem. né? Que eu confundo esses dois personagens aí, isso é básico, gente, normal. Só leiam antes. Aí ele foi quantas vezes lá? 7 vezes. Na 7ª ele viu uma pequena nuvem. Vamos contar comigo? Na primeira, não tô vendo nada. Na segunda, não tô vendo. Isso pra criança, E né? eles gritam lá. Gritam, não tô vendo nada. E eles querem ir junto. Porque é uma história de repetição e cumulativa. Eles gostam. E aí, gente, na 7ª, vemos uma pequena nuvem. Corre que vai chover. Esse tipo de história que traz um enigma, né? Algo que vai acontecer, isso vai ser legal para essa idade. 7 anos. Eles gostam de histórias fantásticas. Aqui fica muito legal você contar as histórias, né? Olha, e gente, toda a Bíblia é inspirada. Então, conta a história daqueles guerreiros. Olha, eu trazendo histórias que vem na minha mente aqui, não lembro o texto. Mas, se eu não me engano, era do rei Eudes, que os atiradores atiravam no fio de cabelo com a mão esquerda. De tão bons que eles eram. Isso. Contar isso para essa idade aqui, aí você pode colocar um fiozinho para eles tentarem acertar de longe aquele. E depois você conta a história. Outra coisa, uma dica, não chega falando, gente, a história hoje é de Noé, vamos sentar. Acabou, professor. Acabou. Tá? E por último, a faixa etária dos 9 anos e 10 anos são histórias vinculadas à realidade. Então você pode contar histórias e eu acho muito legal fazer entrevistas. E eu traria com certeza o pastor Rômio para minha sala de aula e faria uma entrevista com ele, pastor, como o senhor se converteu, como o evangelho, e as crianças o entrevistariam, colocaria gravatinha nele, sei lá, porque isso é uma coisa que faz sentido para eles. O evangelho chegou num homem, mas ele tinha tal idade. Sim, toda criança, todo adulto foi uma criança. Então, eles vão entender a realidade. E aí, você achou? Não achei, mas eu Tá. mais ou menos Mas eu lembro. lembro. Não achei mais cedo. enquanto- É muito tempo. Vai falando aí. O pequenininho, até 3 aninhos, máximo 5 minutos. Isso. Você não pode ultrapassar isso, porque você tem que ser muito... E quanto menor o tempo, você tem que ser mais especialista. Então, a criança, o professor de pequenininho, de crianças de 3 e 4, ele tem que ser muito, muito esperto, porque em 5 minutos você falar, né, todas as coisas que você precisa, você tem que ser muito rápido. Até os 3 anos. Até os 3 anos. Agora, dos 5 aos 6 anos, 10 minutos, pastor. Se a gente passar disso, ele já vai ficar cansadinho. Por isso, a gente, mesmo com estratégias, você tem que ter dinâmicas diferentes para mostrar, para ensinar aquilo que você... A missão, o objetivo da lição. Por isso que você usa a história, você usa o cântico, você usa o versículo, várias formas, mas o tempo dele ficar quietinho ali. Agora, já o maiorzinho de 7, 8, ele consegue 15,
Máximo 20 minutos e os outros já são aí mais. Mas é 25 no máximo. É de 10 anos para cima, tem aqui, é de 20 até 50 minutos se você conseguir segurar ele com essa fala da realidade, uma entrevista, eles ficam até 50 minutos De no 10 máximo. pra De 10 cima. para cima. Aham. Até 50. Porque daí já entra até os 12 anos, né? Que já é uma fase que eles vão te instigar e fazer perguntas aí, né? Por isso que é legal trazer essas histórias, né? Quem sabe de questões de pessoas que viviam à margem da sociedade, porque já é uma curiosidade que eles têm. Né? Vamos falar aí sobre, tia, o que é prostituição? Que é o que perguntam nessa fase. Tia, é a mesma coisa do que a gente vê hoje quando passa na rua tal? Aí você vai ter que explicar o contexto. Professor, tem São que... ligados demais. São né? ligados Estão demais. atualizados, A gente pode também, como a Mica falou, entrevistar o próprio personagem bíblico. Isso. Que é muito interessante. As crianças amam essa entrevista com Paulo, ou entrevista com a Ruth. A gente já fez, então eles gostam de fazer perguntas, e aí o personagem tem que estar muito bem preparado para responder as mais diversas questões. Né? Então é muito, muito bom. Muito bem, mas tem uma. A gente tá pausado aí no Ministério Os homens, Infantil. os homens. Segura aí, homens que estão me ouvindo. Não sei se o pessoal da sala nossa lá, professor o Richard, falou que ia assistir. É isso aí, fizeram propaganda boa lá. Então, você quer falar primeiro? Pode falar, Posso? Então, falando aí com causa, posso falar, meu esposo é homem, é macho, é pastor, porque perguntam, né? Mas né, é o biscoitão na minha história. Ele é o nosso pirata do Paraguai, não é do Caribe, ele brinca. Quem não assistiu, ele ainda vai conhecê-lo. Ele é o Dr. Virgulino. Por que eu tô falando São isso? personagens que seu Personagens. marido, ele exerce no ministério de vocês. Excelente, pastor. Por quê? Primeiro, usando Bíblia, né? Eu sou assembleiano, o pastor aqui é presbiteriano, mas todos nós usamos a Bíblia como palavra. Porque lá na sala, no ministério que nós estamos ali, no Cetro, já fazendo propaganda, conheçam aí a Cetro, gente. Mas isso aí é coisa de mulher. Não. A Bíblia no Salmo 145 diz bem assim, ó, que lá no versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Então, pastor, essa geração deve ensinar a próxima geração. Quem é essa geração? Só as mulheres? Não, principalmente porque o sacerdócio do ensino começa em casa. E é o pai que passa essa educação cristã, esse bastão da fé, posso dizer assim, né, pastor, de uma forma alegórica, assim. E aí, você, homem que está me ouvindo, você é necessário para esse ministério. Por quê? A figura masculina, ela está escassa. Já está virando ouro de Ofir, tem um versículo aí. Pesquisa aí. Eu tenho um ajudante aqui, pesquisa aí e me manda. Tem esse versículo. Os homens, eles ficarão tão escassos ao ponto de se tornarem como ouro de Ofir, tá? E aí, o que acontece? Você está com a assessoria aqui hoje. Minha assessoria, meu irmão, meu maninho aqui. Vamos mostrar a assessoria? Para dar um tipo Você não vai falar nada, não, só para o pessoal ver. Só para falar aqui, ó. O Adilson está ali. Qual câmera ele pode olhar, Adilson, aqui para dar uma. Olha ali, ó. Ali, ó. Naquela ali. Viu, gente? É homem. É homem. No meu ministério, quando comecei com ele, pastor. Tio Farinha começou comigo. Tio Farinha. O meu esposo, nessa época, ele só carregava minha bolsa. Até que o tio Farinha foi embora na época. E eu precisei, olha, preciso de você. Ele era muito tímido. E como nós tínhamos 2 filhos, o nosso ministério nasceu na necessidade. Sabe aquela coisa, você que está me ouvindo aí, professora, homem que está me ouvindo, você vê na igreja, esse ministério não cresce, está faltando professor. É porque chegou para você o chamado. Porque o meu ministério nasceu na necessidade. E o meu esposo acordou, porque ele observou que estava faltando alguém em sala de aula para ensinar as lições. A estratégia do Ministério Infantil é importantíssima quando é intencional, mas pode também ser uma estratégia satânica, pastor, de tirar a criança de sala de aula para se colocar como um depósito, criança só pinta, criança só brinca, não quer ficar mais dentro da igreja. O ministério só funciona quando é intencional. Homens, se voluntariem. Meu esposo hoje é um pastor, ganha muitas almas para Jesus como biscoitão.
Como pastor, ele se veste como Davi, daqui a pouco ele já está como Jesus glorificado, ele já foi Paulo, e os meninos correm para abraçá-lo. Ele vai testemunhar para vocês um dia aqui de que o ministério dele, ele se escondeu dentro de um cabeção, que é o biscoitão hoje, e ele achou que ele ia ficar mudo. Mas nós fomos também, né? Então, isso para a gente é um ouro, é a preciosidade. E nós temos, sim. E a gente olha também para aquelas crianças voluntárias, homens, que podem continuar. Nós temos hoje crianças que foram do ministério e que continuam ministrando. São bênçãos e são sempre muito bem-vindos. E vocês acham que a presença paterna, a presença do homem, acaba, de certa maneira, suprindo a questão paterna faltante nas casas? Porque a gente sabe que tem muitos pais, aliás, muitas mães que criam os filhos só. E na igreja, o pai, o homem pode, de certa maneira, ser esse tipo de figura também que auxilie de alguma forma a criança? Sim, sim, ele pode ser um mentor, né, pastor? Até tem um filme que eu gostaria de indicar, que é agora esse filme que está passando, meu Deus, me fugiu o nome dele. A Forja, né? Principalmente um papel masculino está bem presente nesse filme, e a importância dessa geração está exercendo o papel sobre a outra, né? Eu achei maravilhoso. Você, homem, que talvez está ouvindo e pensou, assista esse filme se você não assistiu, e também o filme Os Corajosos, dos pais que se levantam. E aí tem um livro muito lindo que eu quero indicar para você, pai, e para você que pretende ser pai. Ah, mas eu não sou pai, não vou ser pai. Mas olha, você pode ser um pai espiritual. Nós somos mães espirituais também, né? Eu tenho muitas professoras que não geraram no ventre, mas geram espiritualmente, são mães espirituais na fé. Falando para você, pai, que está me ouvindo, um pai espiritual, vamos pensar.
você também carrega os filhos na mente, no ventre, nos braços e no bolso. É o patrocinador. É o patrocinador, né? E você mostra o quê? Você é guerreiro, você mostra como que você vai lançar essa flecha, ensinando dessa forma, dessa analogia, né? Esse amor. E o livro que eu quero indicar para vocês é do pastor Hernandes Dias Lopes, Pai, um Homem de Valor. Esse livro aqui meu esposo já leu, toda vez que eu viajo com ele, ele lê no avião. É bem pequenininho, para instigar ele mesmo esse desejo de continuar sendo um pai, que ele é um pai biológico, temos 2 filhos, mas também um pai espiritual. E aqui tem exemplos de pais que foram presentes e pais que foram ausentes, como Davi, né? Davi, um excelente guerreiro fora dos portões da sua casa, mas um pai fracassado dentro da sua casa, falta de diálogo, e é o que mais nós encontramos. Quando um menino quer se abrir, é difícil ele se abrir algumas questões para as mulheres. E aí nós fizemos um caderno de oração, e naquele caderno de oração o Júnior levava para os meninos. E tinha um cadeado, esse diário é o tio que lê. E aí muita coisa foi aberta ali. Ali nós conseguimos ajudar uma criança que estava sendo abusada, né? Ele confessou, era abusado pelo pai e também por um irmão que havia saído da cadeia. E ele estava desesperado pedindo socorro. Com as mulheres ele não conseguia se abrir, ele tinha uma vergonha. E com o Júnior ele conseguiu, e a gente conseguiu. Aí fomos conversar na época também para as pastores que estão me ouvindo aí. Na época tinha aquela ideia assim, vamos orar. Mas nós temos que agir, né? Uma oração, né, pastor? Aí eu aprendi um versículo que diz assim, ó. Seja a voz daqueles que não sabem falar. Né? Então, nós conseguimos, você faz uma denúncia, diz que você não precisa falar seu nome, nada. A gente ajudou aquele menino, ele teve que ser tirado da casa do pai, a mãe era dopada na época, está com uma tia, está bem, mas é a igreja sendo relevante. E esse menino só se abriu por causa de um homem em sala de aula. Presença de um homem, ele sentiu confiança. Presença de um homem. E não foi só um menino, teve meninas também que deixaram de falar comigo para ir falar com o Júnior, porque um avô estava abusando. Então, pastor, são verdades que existem na sala de aula que a gente precisa dessa figura ali. E isso vem à tona durante as aulas. Na sala. Aí tem coisa que resolve com oração, tem coisa que resolve com aconselhamento. E tem coisa que resolve com a polícia, é isso, né? É isso mesmo, pastor. No caso desse aí foi polícia, né? Conselho tutelar. A gente teve que pegar o telefone da escola, e porque se a idade dele já era quase 12 anos na época, se eles disseram que se fossem na casa, o pai poderia calar o menino, né? Então foi na escola, a entrevista com o menino, ele confessou tudo, e aí o conselho visitou a casa e teve essa ação. A gente faz, né, todo esse trabalho de conscientização, de abuso, mas realmente a presença do homem é fundamental. Os homens que estão ouvindo, a gente agradece, né, de coração, mas precisamos sim de homens. Mas eu creio que está aumentando. Nós já temos aí estatísticas de aumento de homens nos próprios congressos que temos visitado. Tem se aumentado, tem aumentado. Ai, que bom. Eu imagino que no Ministério Infantil, vocês devem ter uma lista de gente que quer se voluntariar. Deve ter uma lista de uns 4, 5 anos, mais ou menos, para dar tempo do pessoal. Uma briga. É uma briga, o pessoal entrar. Ali, ó, o pessoal brigando para entrar. Tanto e aí que, ó, eu tô 20, ela tá 30, ninguém tá querendo substituir. Como é que a gente pode chamar voluntários, mobilizar voluntários do Ministério Infantil, tanto homens como mulheres? Nós temos aqui a Amália, né? Artes com Amor, Tia Bica. Na questão de pregar fora, muitos questionam, porque muitas vezes não podemos estar em nossas igrejas. E alguns pastores não aceitam. Qual a sua opinião e experiência a esse respeito? Ó, eu acho que a pergunta da Amália, ela caiu na hora exata aqui, ó, na hora exata. Por quê? Porque, logicamente, a minha pergunta contém ironia, né, a respeito, vocês já iam responder isso, e ela fala, aí eu falo como pastor de igreja local agora também, né, a questão de querer manter os tesouros ali a Cleonice tem uma experiência de igreja local, ela é do Ministério Infantil em igreja local há anos,
a Bica é uma experiência mais itinerante. A nossa ideia é trazê-las as duas exatamente para ouvir as experiências de vocês duas nesse sentido. Mas a pergunta é para a Bica, né, que é itinerante. Como que você lida com a igreja local, porque você viaja bastante nos congressos e tal? No seu caso específico, é de boa na igreja local? Então, nós estamos ali com uma equipe. A nossa igreja, gente, para quem está me ouvindo aí, pensa que eu sou da sede, né? Faz um tempo que nós estamos aqui congregando como copastores, em uma congregação bem pequenininha. O pastor Romer esteve lá conosco. Uma igreja maravilhosa, gente. Uma igreja abençoada, um bairro assim muito carente. Nós não tínhamos na época um ministério infantil relevante. E nós, graças a Deus, temos ali crianças maravilhosas agora. Temos uma equipe que está apaixonada pelo Ministério Infantil. E o que eu faço, pastor? Eu me disponibilizo para capacitar as nossas professoras. Eu tenho um material de planejamento com aulas, né? Então, elas estão exercendo as aulas. E tenho grupos também, tanto do grupo Geração de Samuel, que são os maiorzinhos. Ainda estamos em fase inicial, porque nós não tínhamos a oportunidade de separar, agora já estamos tendo, né? Dos pré-adolescentes, né? E a gente conversa. Então, por exemplo, agora, essa semana, nós estamos trabalhando na quinta mesmo, vai ter sobre a reforma, né? Reforma protestante. Eu compartilho com ela para todos... as crianças? Para as crianças. Sim. Vocês ensinam, vocês ensinam Apocalipse tá te assustando. para as crianças, vocês ensinam a reforma protestante. Exatamente. Exatamente. Entendem tudo, Eles né? entendem tudo. Entendem. Trabalhamos Martim Lutero, eles perguntam, eles questionam. E eles se espelham, né? São heróis da fé. Eles vão martelar a tese deles na porta da igreja. Quinta-feira nos espera. E você nem sabe, ó. Se a minha amiga tá me ouvindo aí, o pastor conhece a Japa Juliane, a doutora Juliane, que aceitou Jesus. Sim. Já está apaixonada pelo Ministério Infantil. E aí nós ajudamos ela. Ela montou a aula. E ela está apaixonada tanto que ela está comprando recurso. Inclusive comprou um poço para pregar sobre a samaritana. Tia, é desse jeito. Ela vê uma caixa, já vê um recurso. Então, assim, aí, pastor, falando, nós capacitamos as tias e eu compartilho os meus recursos que eu tenho. Ah, tia Bica, você vai usar tal recurso? Eu compartilho com elas. E assim nós vamos mantendo. Então, a gente trabalha com escala, né? Como a nossa igreja é pequena, nós trabalhamos nas quintas e as EBDs, que a Assembleia de Deus trabalha com a EBD. A EBD é uma escola que vem com apostilado, né? Com a revista. E nas quintas... Até para as crianças já vem a revista. Isso, já vem a revista. Essa revista. E na escola. Na escola bíblica. Aí, nos cultos à noite, nós temos esse planejamento. Inclusive, quem está me ouvindo aí... Nós temos planejamento para o ano todo de aulas. Eu peguei a nossa declaração de fé na pandemia, foi um tempo maravilhoso, consegui escrever bastante. E aí, na linguagem infantil, passei tudo o que nós cremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Do arrebatamento até o milênio. Nessa linha de quem acredita, né? Sim. Toda com a linguagem infantil. Então, tem aulas digitadas para o ano todo, a queda do homem, toda aquela nossa regra de fé na linguagem infantil. Deus me tocou na época da pandemia para falar sobre as escolas têm uma base curricular, por que não a nossa base doutrinária, né? Porque você vai perguntar para um jovem, dependendo, ele não sabe por que você tem fé, em que você crê. E aí isso E aí foi legal, esse material também está disponível para você aí. E assim eu vou trabalhando, professor. Então, a sua liberdade em poder sair, o Ministério Infantil está organizado com os voluntários e as escalas. Né? Tá certo. Faz muito tempo, pastor, que eu não ministro à noite no culto infantil. Você é coordenadora Graças geral, a Deus, né? nós temos assim muitos voluntários. E eu tenho orado nesse sentido, porque Deus faz com que a gente tenha essa visão para aquele irmão, aquele pai que tem jeito. Porque o pai que ensina o filho em casa, ele vai ensinar na igreja também. Então a gente ora e Deus coloca na nossa mente e a gente não tem medo de chegar e pedir, né? Até algumas meninas brincam. Quando a Cleonice liga, a gente já fica preocupada. Manda um WhatsApp. Por quê? Porque são voluntários que têm muito para dar. Então, até nós tivemos aí a Sandra, a Leila, pessoas maravilhosas, psicanalistas, né? A Leila na área de enfermagem, que se prontificaram a nos ajudar e fizeram um trabalho lindo com as crianças. Você trabalhou as emoções, né? Você linkou do filme Divertidamente 2, você linkou para a igreja. E né? elas, como, né? Elas se
fizeram roupa, Legal, fizeram até o legal. avental. Amo. Então, assim, foi maravilhoso. Então, nós temos voluntários, temos pessoas que estão junto da gente e a gente pode contar. Então, como que funciona a parte do currículo? De manhã nós seguimos, então, na escola bíblica com a revista, né, da editora Cristã Evangélica, uma revista excelente, que então segue uma sequência, né, toda de 3 anos de currículo. Uau. À noite, nós temos os temas. Como o senhor trabalha no culto à noite, né, o tema, nós temos o tema do mês. Então, setembro foi sobre os Celebra. sentimentos, as emoções, que a gente trabalhou. Sim. E agora, esse mês de novembro, nós vamos trabalhar sobre a Bíblia. Então, a gente convoca o voluntário e dá o tema. Às vezes, precisamos, como diz a Bica, levar a ele um recurso, a história. Às vezes, eles mesmos montam e fazem trabalhos lindos. Que bacana. Pessoas Tá, abençoadas. Aí voltando à minha pergunta lá, então. Vamos lá. Como motivar pessoas para o Ministério Infantil? Ou não precisa motivar, eles já se oferecem? Precisa motivar. Para isso, Precisa, né? eu quero que vocês tenham em mente Marcos 10. E então, versículo 13. Lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Nesse texto aqui, nós vemos alguns tipos de pessoas. Tem algumas pessoas que querem repreender as crianças, né? Ah, tirem as crianças do templo, elas fazem barulho. Nós temos que saber, se nós somos o grupo que traz as crianças, alguém teve que trazer as crianças aqui, pastor, né? Tiveram que trazer no colo, outras já andavam, mas alguém trouxe as crianças. Nós somos o grupo que trouxe as crianças para Jesus abençoar, ou nós estamos sendo o grupo daqueles que estão querendo impedir? Aí vão um pouquinho mais adiante, Mateus. A Bíblia fala que aquele que recebe uma criança recebe o próprio Cristo. Então, se você é do grupo que está impedindo as crianças, cuidado, porque nesse texto aqui, acho que é a única vez que Cristo se indignou com os seus discípulos. Né? Ele se indignou aqui com esse povo aqui, ele se indignou com os outros fariseus lá, né? Mas ele se indignou com o povo dele. Então, você que está me ouvindo aqui, homem, fortão, nós precisamos de você no Ministério Infantil, né? Por quê? Principalmente na hora de gestos de louvores. Eu observo chamando a atenção das tias aqui. Lembrando que os homens estão sendo mais escassos do que o ouro de Ofir. Isaías, capítulo 13, versículo 12. Leiam aí. Então, vocês, joias raras, masculinas, venham para esse grupo aqui. Tragam as crianças para abençoar. Se voluntariem, lá, farei que um homem seja mais precioso do que um ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então, você, homem, você é esse voluntário que nós estamos também procurando. Por quê? Porque você tem a força que muitas vezes as tias não têm para mexer um móvel, não só isso. Você é aquele que vai representar a figura masculina de um pai na sala de aula. Você, homem, vai representar um louvor com um gesto diferente de uma tia. Porque as tias às vezes ficam lá fazendo um gesto tão feminino, eu digo pelos meus meninos, mãe, eu não vou fazer isso. E os homens podem atribuir um gesto diferente. Tanto que na minha música aí no YouTube tem louvor da tia Bica aí, hein, gente? Família Projeto de Deus, menino, Projeto de Deus. Aí eu chamo um pai e chamo uma mãe, uma menina, que sou eu, faço. Os meninos imitam o tio aqui que vem. E aí o tio tem que mostrar os músculos, né? E eu digo, Deus ainda não terminou com você, menino. Deus vai te fazer igual o pastor Romeu, vai ter barba. E eles ficam olhando, é engraçado. Deus te fez um homem diferente, Deus vai te dar músculos. E você, menina, Deus te fez diferente para gerar vida, para ser feminina. E começo a mostrar essa diferença que o mundo também está querendo tirar, né, pastor? Então veja o quanto é importante um homem estar conosco. É muito bom, é saudável. Sim. A Bica falou, deixar vir a minhas criancinhas. Tem outro texto que fala assim, apacenta os meus cordeirinhos. Eu pensei que nós íamos passar esse podcast inteiro Sem e ninguém ia citar. Não, esse versículo, né? Tá. Esse específico, deixar vir a mim. Eu pensei que ia ser o primeiro versículo. Deixar vir a mim os pequeninos que dos tais é o rei do céu. Finalmente saiu o versículo. Vai, Cleo. Apacenta os meus cordeirinhos. Eles são cordeirinhos e eles precisam ser apacentados com muito carinho.
carinho. Então, aí os professores, né? A gente precisa dar uma grama verdinha, o melhor alimento para essa criança. Porque hoje a gente está muito no mundo do fast food, do querer fazer rápido. No Ministério Infantil, a criança precisa ser alimentada com uma comida forte, com doutrinas bíblicas. Então, nós trabalhamos o catecismo infantil, trabalhamos... Catecismo também com as crianças. Sim, trabalhamos e eles trazem a mente. Reforma, catecismo, bacana. Então, é isso que a criança precisa. Ela precisa de um alimento sólido, né? Não é porque ela é criança que ela vai ter ali uma qualquer coisa. Nós recebemos as crianças com muito respeito. Muito respeito. E a gente tem essas crianças como líderes em formação, como líderes já, tanto que nós temos o Integra Kids, momento, né? Exatamente, eles estão ali, nós temos, Bica, nos domingos, né, do mês de outubro Integra Kids todo. Compartilha esse ano, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência tem sido, né, muito maravilhoso. boa, as crianças foram então incentivadas, a Kátia teve a ideia, nós então compramos a ideia, as crianças se vestiram e estão à frente recebendo os adultos, todas as pessoas da igreja. Então eles têm lá o cartaz, né? O que você precisa? Uma oração, um versículo ou um abraço. Muitos adultos sendo tocados e as crianças oram. Eles chegam e ele vai você e oram especificamente pelo pedido daquele adulto, dão um abraço. Então tem sido uma experiência maravilhosa. As crianças têm se desdobrado e têm se sentido parte importante da igreja. Por quê? Porque eles são a igreja de hoje. Sim. De hoje. Houve-se um tempo que, de fato, as pessoas pensavam, é a igreja do amanhã, a igreja do amanhã. Cuide das crianças que é a igreja do amanhã. Não é, né? Eles são hoje. Se não investir na criança hoje, não vai haver a igreja amanhã. Né? E... tem um versículo, pastor, eu sou a do versículo aqui. Você é assembleana, você falou. Tem base aqui, vamos pegar a base, né? Essa brincadeira nossa, gente, é interna lá da Ele é meu professor, gente, olha aí, ó. Coisa interna. Nossa. Isso. Por exemplo, Deuteronômio 6 fala, né? Inculque essa palavra, né? Aí o pai estava falando, mas eu não tenho tempo. Pai, tem muita gente que está investindo coisas na vida da criança e a criança ela não quer presente, ela quer você presente. E na igreja também é assim. Quando você pergunta para a criança o que ela deseja, ela quer um tempo de ser ouvida. Por isso que lá na nossa igreja nós estamos fazendo nas noites, são culto kids mesmo. Tem a liturgia kids. Eles dão testemunho, eles cantam, eles têm um microfone lá. A gente ainda não tem a igrejinha da criança, a igreja mesmo que a gente quer. A nossa igreja ainda, o pastor viu, uma igreja ainda pequena, né? Mas o lindo é eles terem mesmo já a igreja deles ali, porque eles são obreiros, então eles estão tirando oferta, eles cantam testemunho, tem testemunho já de oração de que recebem. Por quê? Depois que eles saírem do ministério infantil, eles vão ter a facilidade de se integrar na igreja em si, no corpo. Né? Eles vão continuar naquilo que eles estão pertencendo. Eles são pertencentes, eles permanecem. Se eles não se sentirem pertencentes, então nós temos um trabalho muito grande a fazer para que a igreja permaneça. A gente vê um fenômeno, principalmente na internet, sobre crianças mesmo que têm uma evidência muito grande, como pregadores mirins ou como cantores mirins. E a gente vê eles participando de vários eventos, tendo um canal nas redes sociais com muitos seguidores, muito exposto. O que vocês acham desse fenômeno infantil na internet hoje? Assim? Deixa eu polemizar um pouco com vocês. Vai. Vocês duas aqui, polemizar um pouco. Eu sou contra, sou totalmente contra. Nós tivemos um caso recente de uma amiga minha que mandou um vídeo só da criança mamando, e era um vídeo para a mãe no WhatsApp, e ele escapou e foi para o YouTube. A forma que isso foi feita por hacker, então ela ficou muito chateada porque é uma situação de expor o seu filho. Eu não exporia meu filho de maneira nenhuma, mesmo que ele fosse uma criança altamente capacitada, porque você pode tirar a infância dele. Porque nós temos, a criança ela precisa participar da infância com muita intensidade. E hoje as crianças estão sendo tiradas da sua infância, porque elas estão sendo adultizadas. Isso é muito perigoso, porque ela vai crescer um adulto infantilizado. Enquanto, exato, porque ela não viveu a infância dela.
Ela precisa brincar. Por isso que o Ministério Infantil é isso. É brincar, é trabalhar lúdico, é envolver essa criança na parte... Hoje tem sido perdido muito a questão do contato com a natureza. Ela precisa disso, porque ela está sendo tirada dessa parte que ela precisa viver. A brincadeira, a família, né? O pai presente. Diz a Bia que ele tem que estar junto, e isso a gente precisa resgatar. Não expor as crianças, na minha opinião, é o que vai livrar e vai proteger ela. Eu também sou contra, pastor. Eu sou contra porque, primeiro, eu falo isso e posso falar por causa, né? Com causa. E meus filhos, o meu de 18 anos agora, que fez uma rede social, nem usa. Eu marco ele, ele fala, menino, você não compartilhou. Ele fala, mãe, eu não tenho tempo para isso. Então, ele realmente não se apegou a isso, né? O Asaf tem 12 anos, não tem rede social, não tem WhatsApp. E já estou começando a me sentir um pouco pressionada, porque tudo na escola, às vezes, fica 1 ou 2 vezes na semana na escola. Daí quero comunicar com ele, ele não tem celular, mas os amigos têm. Ele não usa, mas aí, tipo assim, eu acabo tendo que ligar pro amiguinho. Então, talvez um celular para essas questões, mas ele não tem WhatsApp, não tem nada disso. E ele é um menino saudável, os dois viveram saudáveis. Não tem nenhum problema. Ah, tá criando seu filho na bolha. Não, graças a Deus, tô criando meu filho saudável. Não são apegados a jogos. Conversam com pessoas idosas, são amáveis. Quando chegam visita em casa, não se trancam no quarto. São adolescentes relacionáveis. É porque é o que nós estamos vendo. Eu não sei, pastor. Tem lugares que eu chego, né? Que nós Não, achei interessante, porque é fato. Viajamos, tipo assim, ficamos em hotéis e tal. Algumas vezes vamos lá visitar as casas. Muitos adolescentes chegou, tipo, parece uns bichinhos assim, corre pro quarto. Não se comunicam, não sabem. E isso é uma estatística da geração Z, que eles não estão conseguindo emprego. Empresas não estão querendo contratar a geração Z. Por quê? Porque eles são bons aqui. Na tecnologia aqui, não sei se vocês estão me vendo, na tela. E, pessoalmente, eles não se comunicam. As mães que estão indo levar os filhos para fazer entrevista, entendeu? Então, você precisa ensinar o seu filho a se comunicar. E a igreja, ela é um papel integrante em todas as áreas. Emocional, espiritual. Porque uma criança que se desenvolve na igreja, ela sabe dar um testemunho lá na frente, ela sabe falar. E na faculdade, na escola, se dá muito bem. Meu filho fala, mãe, eu não fico com tanta vergonha igual os meus amigos vão desmaiar. A igreja ajuda nisso também. Porque eles sabem, eles se comunicam, a gente faz a roda da conversa, eles se expressam. Antes de começar a aula, a gente sempre pergunta. Sai cada coisa, viu, pai e mãe? É verdade. Sai cada coisa, vocês estão sendo filmados, isso para mim, né? Então é muito importante. Deuteronômio 6 fala isso, que vocês, pai, precisam inculcar essa palavra andando no caminho, ao sentar à mesa, ao deitar. O meu esposo trabalha longe de casa, mas ele não abre mão do almoço. Claro que isso não é uma regra, mas acho que o sentar à mesa com os filhos também é um momento excelente. Todas as vezes na minha casa, ao sentar à mesa, tem um assunto de Bíblia, assim, pai, hoje na escola, aí começa. É a coisa mais linda, a gente chora, a gente ora. É um tempo de 15 minutos, 20 minutos de se olhar. E eu vejo que esse tempo de mesa acabou, pastor. Eu estava fazendo uma pesquisa, que eu sou curiosa, de mesa. Estados Unidos, pastor, já não se vende mesa, quase. Não se fabrica mesa. Porque não se usa. Porque não se usa. Tem máximo aquele passa-prato ali. Então, não tem tempo de mesa. Isso é prejudicial demais. Sim. O emocional de nossas crianças estão sendo socioemocional. Então, ele não está se socializando. Por causa da mídia, ele então se envolve demais com um amigo fora, mas quando o amigo está presente, ele está com outro atendendo. Então, fica muito difícil para ele levar isso para um trabalho, para uma escola. Porque eles estão cada vez mais... A gente acreditar e a gente imaginar que hoje, com tantos recursos, nós teríamos muitas formas de se comunicar e muitas maneiras de sair para fora, mas não, nós estamos cada vez mais nos introspectando, né? Ficando dentro, deixando.
Muito bem, muito bem. A gente conversou aqui hoje com a tia Bica, tia Cléo, líderes de Ministério Infantil de igreja local e também Ministério Itinerante. Nós já estamos indo para o final, né? O Adilson ali na técnica, o Vini está aqui também como convidado, irmão da Bica. E eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, tanto para os pais, tanto quanto para professores voluntários de Ministérios Infantil. E depois a gente vai estar orando. Vocês vão estar orando pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Então, considerações finais aí, né? Você tem algumas anotações, né? A consideração final vai ser a anotação. Vai ser a anotação que eu não erro. Então eu vou falando aqui que a minha já está na mão aqui, ó. Aqui, já achei. Então, a minha mensagem para os pais, né? Pais, vocês são homens de valor. Homens, se voluntariem. Vocês não sabem como seus filhos amam vê-los servindo na igreja. Quando eu faço a brincadeira dos bichinhos, que eu coloco lá o pai de siri, o pai de macaquinho, a gente não paga mico, pais, a gente dá fruto, tá? Sempre digo assim. Eles choram, eles se emocionam de ver o pai ali. Então, mães, você também pensa assim, eu sou só uma mãe, eu só sei mexer com cozinha. A gente precisa de mães. A gente precisa desse amor que abraça, de segurança. E aí tem um livro para você, mamãe, que é um livrinho. O meu já tá até amarelo, o pastor tá vendo aqui, a pastora Clanice. Chama Mães Intercessoras. Tem até uma capa nova. Dá para ver aqui? Vê. Ó, Mães Intercessoras. E o pro pai, é o pai... Tá? Os dois são do pastor Hernandes Dias. Eu sou amante do pastor, ele não sabe que eu sou best dele, mas eu gosto muito de estudar com ele. Por quê? Esse livrinho aqui, mamãe, diz assim, ó. Quando as mães se colocam de joelho, o inferno treme. Quando as mães derramam suas lágrimas em favor de seus filhos, os céus se movem. Deus está procurando mães. Às vezes, mãe, você pensa que você só quer um filho, mas Deus quer um juiz, Deus quer um sacerdote. Às vezes, seu filho está dando ibope nessa terra, pastor. A gente corre demais. Estão fazendo aula de ginástica, aula de balé, aula de karatê, aula de... Pode fazer. Mas e o tempo com Deus? E o tempo com a casa? E o tempo de pai e de filho? Né? Então, Deus não quer o seu filho dando ibope aqui na terra somente. O nome, o Hernandes Dias diz, mais do que ter um nome escrito na maior faculdade, ele precisa ter um nome escrito no livro da vida. Então, mães, seu filho não é um troféu para esse mundo, mas ele é uma joia rara que Deus vai requerer. Um beijo no coração de vocês e um beijo da tia Bica. Sou fácil de se relacionar, só chamar a tia Bica lá. Sou eu mesmo que faço a minha agenda, eu que respondo. Pode me chamar lá, tá bom, pastor? Deixa o contato aí, então, redes sociais. Redes sociais vocês vão encontrar como tia Bica, com K, Ministério Infantil. Tanto YouTube, Facebook, Instagram. Tá vindo uma novidade aí, pastor, não posso falar dezembro, mas tá vindo aí. O meu social media aqui vai depois jogar na mídia, ele disse que eu não posso, só dar um spoiler aqui. Vai sair, vai ser bênção, mas dizer para vocês que eu gosto muito de ajudar. Essa é a minha linguagem de amor. Eu gosto de dar. É a minha linguagem de amor. Gosto de receber presente também, gente. Gosto de dar presente, gosto de receber presente, tá bom? Beijo grande para vocês. Deus abençoe. É rápida a minha consideração. Eu escrevi aqui porque eu acho fantástico. O professor terá dificuldade em levar o aluno a um lugar onde ele nunca foi. E essa é a verdade. O professor, ele é professor, mas acima de tudo, ele precisa estar em comunhão com Deus, ele precisa ter intimidade, ele precisa ter um relacionamento onde ele possa mostrar para a criança na vida dela, porque a criança ela vai muito mais ver as suas ações que ouvir as suas palavras. Então, eu falo que uma aula ela não é preparada de casa para a igreja, mas da igreja para casa. Ela sai no domingo à noite pensando no que vai ministrar, por isso que segunda de manhã eu já estou lá fazendo as escalas, né? E chamando, porque nós temos que estar muito bem preparados, porque nossas crianças merecem o melhor, eles precisam receber o carinho, esse respeito e essa atenção que nós podemos dar a elas. Que bacana, muito bem. Vamos orar então, né? Eu queria que você estivesse orando. A Cleonice pode orar pelos nossos ouvintes.
As pessoas que nos Vamos assistem orar. também, abençoa a vida deles. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque a tua presença é manifesta aqui nesse lugar. Porque o Senhor, ó Deus, nos surpreende a cada dia, o Senhor nos ensina e nós te agradecemos, porque podemos também ensinar. A partir da tua palavra, nós podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelos nossos ouvintes e os abençoamos em nome de Jesus. Que sejam plenos, que tenham essa consciência de educar, de levar os seus pequeninos até os pés de Jesus. Que sejamos assim, ó Deus, usados cada vez mais para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, tia Cléo. Obrigado, tia Bica. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo episódio. Deus abençoe.